Passamos agora do espetáculo animado e divertido dos bonecos da Avenida Q para a questão seguinte. Uma pessoa obesa tem o que fazer no Fisiovida, no seu Fisiovida? Então, Paco, uma pessoa que está com sobrepeso, que está fora da sua condição corporal, está obesa, como você está colocando, ela inicialmente pode entrar através da nossa ação, da nossa nutricionista. Nós temos uma nutricionista dentro da clínica, da Fisiovida, e que ela pode dar toda essa condição de orientação nutricional e alimentar para uma pessoa que está com dificuldade de manter o peso ou que já perdeu o eixo do peso. Então, a gente orienta que ela passe inicialmente pela nutricionista, onde ela vai fazer toda uma avaliação nutricional, fazer um recordatório alimentar dessa pessoa e vai traçar objetivos junto com o paciente de quantos quilos vão ser necessários ser perdidos e por que desse peso ser perdido. O que a nossa nutricionista tenta fazer com os pacientes, que eu sempre digo que é o mais importante, é a parte educativa, é orientar o porquê que essa pessoa precisa perder peso. Que esse é o grande lance da nutrição atualmente. É não perder peso não apenas pela condição estética, e sim pelo bem-estar. E ir muito mais, e ir além. Uma alimentação saudável para o bem-estar, mas para um envelhecimento saudável. O que é a alimentação? O que a gente come hoje em dia pode ser um fator determinante para que eu tenha uma saúde, quando eu tiver mais idade, uma boa saúde. Então, a nossa nutricionista ela tem toda essa preocupação, sem dúvida, de perca de peso, onde é traçado para a primeira semana, para 4 semanas, para 3 meses, e tanto a curto como a médio e longo prazo, o que pode ser feito para perder peso. A nossa nutricionista ela trabalha, por exemplo, com a dieta detox, que é uma dieta muito forte, e indivíduos que chegam com um sobrepeso muito grande são sugestionados a se submeter a uma dieta detox, uma dieta de aproximadamente 7 a 9 dias, onde são cortados alimentos industrializados, enlatados, que contém farinha, derivados de leite, e que essa dieta, a depender de como ela é conduzida, já temos históricos de pacientes que em uma semana conseguem perder de 3 a 5 quilos, por exemplo. Eu vou interromper porque não foi isso que eu perguntei, não. Tem exercício na Fisiovida para quem quer perder peso? Ginástica? Sim, sem dúvida. Independente da nutricionista? Sim. Porque o pessoal não vai cumprir, a nutricionista. Vai dizer que vai cumprir, não vai. Porque se é gordo, é guloso. Se é guloso, não vai resistir. A boa mesa. Tem exercício lá para a pessoa perder. Eu quero perder 15 quilos. Aí você bota numa máquina, pá. No outro dia, pá, e vai, e a pessoa perde os quilos? Então, na Fisiovida nós temos 3 métodos de exercício, que é o Gyrotonic, o Coreline e o Pilates. Esses métodos eles não têm uma intenção inicial, primária, de perca de peso, até porque não são métodos de alto impacto, alto condicionamento, são métodos terapêuticos. Quando a gente sai da fase terapêutica e a gente consegue colocar um exercício mais avançado, que os métodos possuem, exercícios da fase 3, são exercícios da fase avançada, que você não tem uma pessoa que tenha lesão, que você consegue dar uma aula, um treinamento um pouco mais avançado, a queima calórica vai ser mais estimulada. Essa pessoa vai ser estimulada a perder peso. Mas ela tem que ter uma atividade de caminhada, de esteira, de bicicleta, de um elíptico, de uma natação, de queima calórica associada, também orientada por um profissional de educação física. E também tem que ter uma alimentação adequada. O que talvez a grande importância dessa sua pergunta é colocar para o telespectador, para a população que está assistindo a gente, que não adianta fazer exercício sozinho para perca de peso. Você pode correr a beira-mar inteira, a nossa orla inteira, 6 quilômetros, 3 indo e 3 voltando. Se você não tiver uma alimentação adequada, a perca de peso não vai acontecer, a qualidade de vida não vai estar equilibrada. Dentro da Fisiovida a gente tem essa possibilidade de estar inserindo o paciente, o indivíduo que tem sobrepeso, nessas 3 atividades do Pilates, do Gyrotonic e do Coreline, e que elas vão sim estimular o metabolismo do paciente para que ele possa perder peso. Mas a gente precisa de um treino de caminhada, de corrida, de bicicleta associado. Esses 3 métodos eles têm condição plena de dar um suporte de acelerar o metabolismo e de queima calórica dos pacientes, quando a gente tem a condição que ele nos deixe chegar no nível avançado de exercício, que são exercícios mais difíceis de serem executados e que exigem mais força, mais condicionamento para o treino chegar nesse nível de queima calórica. Diga-me uma coisa, eu vi na sua página do Povo você falando em depressão.
O que é que tem a ver a depressão, o paciente de depressão, com a fisiovida? Então, Paco, a depressão vem a ser hoje o dito mal do século, é uma grande preocupação. Então, o paciente com depressão, ele sai do eixo, ele perde a vontade de viver, ele passa a vivenciar a experiência do medo, da angústia, né, da introversão, da tristeza. E essa preocupação tira a pessoa das suas atividades familiares, sociais, de trabalho, profissionais, e a pessoa vai ficando cada vez menos sociável e social. Então, a preocupação da gente com pessoas que estão com a depressão na fisiovida é que a gente possa, através dessas metodologias, estimular através do exercício terapêutico e das condutas alimentares e terapêuticas na fisioterapia, corporais, que a gente possa estimular a produção de endorfinas, de neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, para que a gente possa devolver a vontade de viver. A gente sempre coloca que o grande lance da fisioterapia é dar essa vontade de viver novamente, porque você deixa a pessoa mais disposta, com mais condição corporal, com mais força nas pernas para caminhar. Então, por que a gente sempre coloca, por exemplo, que pesquisas no mundo inteiro hoje em dia tentam entender o porquê que exercícios são tão benéficos para pessoas que sofrem de depressão. O exercício físico, o exercício terapêutico, ele traz essa sensação, porque ele produz esses neurotransmissores, ele estimula o seu cérebro a produzir neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, para combater os 5 sintomas principais da depressão. O primeiro, que tem que estar obrigatoriamente envolvido sempre em qualquer paciente de depressão, que é o que a gente chama de humor deprimido, que é caracterizado pela tristeza, pelos pensamentos negativos, e associado aos 4 outros sintomas, que vem a ser a falta de concentração, a falta de apetite, a falta de sono e o cansaço, que o paciente depressivo sempre apresenta. No caso do obeso, a falta de apetite não seria um bom indício? Porque com falta de apetite não pode engordar. Eu não gostaria que ele tivesse essa falta de apetite por esse motivo, né? A gente precisa, na verdade, chegar na cabeça do obeso, na mente do obeso, na educação para o obeso, que ele tem que não é ter falta de apetite, é educar a alimentação. Para se perder peso, você não precisa passar fome, a gente sempre ensina isso para os pacientes. Inclusive, tem que comer bastante, porque o estímulo é você poder comer de 3 em 3 horas. Uma pessoa que come de 3 em 3 horas, ela faz de 6 a 7 até 8 refeições por dia, dependendo da hora se ela acorda muito cedo e se ela dorme muito tarde. Mas para que você possa acelerar o seu metabolismo, o estímulo é se alimentar de 3 em 3 horas. E comer de 3 em 3 horas é você se alimentar muito. Só que você tem que se alimentar em pequenas quantidades e com o alimento correto, que ele possa ser nutritivamente balanceado para as suas condições que você necessita de vitaminas, de proteínas, de carboidrato, etc. Então a gente tem que comer, para poder emagrecer tem que comer bastante. Só que comer adequadamente e numa quantidade adequada, né? Artrose do joelho, o que fazer? Artrose do joelho, como deve ser tratada? Artrose tem cura? Então, eu vou pegar o gancho agora do obeso que você colocou. O obeso é um forte candidato a ter artrose nas articulações. Isso é uma preocupação que ele tem que ter inicialmente já, porque ele vai no futuro desenvolver um desgaste da articulação, um desgaste ósseo. Essa é o que caracteriza a artrose, é um desgaste da